De onde vem transformada de Laplace, né? Para explicar a transformada de Laplace, eu vou utilizar um sistema massa-mola, um sistema bem simples. Né? A gente aplicou uma força aqui, e quando a gente liberar essa força, o que é que vai acontecer com o meu sistema? Bom, dependendo das considerações, pode acontecer três coisas. A primeira delas é que pode ocorrer uma função senoidal em relação ao tempo, né? Uma oscilação continuada de forma sustentada. Tá? Também pode acontecer o decaimento exponencial. Se eu tiver uma quantidade excessiva de amortecimento, ele vai se estabilizar ao longo do tempo sem oscilação. A terceira coisa que pode acontecer é a soma das duas, né? Uma função sinoidal mais a exponencial. Eu vou ter uma oscilação que ela vai se decair ao longo do tempo. Explicando de forma bem breve o que seria a transformada de Laplace, nesse caso aqui a gente tem duas condições, o senoidal e o decaimento exponencial. A transformada de Fourier ela trata dos sinais periódicos, já a transformada de Laplace trata tanto dos sinais periódicos como o decaimento exponencial, ela junta as duas coisas. Como a transformada de Fourier é uma porção da transformada de Laplace, vale a pena eu explicar ela aqui um pouco para vocês de forma bem rápida. Tá? Essa é a equação que descreve a transformada de Fourier. A gente basicamente vai ter uma função de tempo, que essa função vai ser transformada em domínio da frequência. E o que a transformada de Fourier vai nos dizer é quais funções senoidais compõem a minha função em relação ao tempo. Então a gente tem a função x de t, está relacionada ao tempo, e a função exponencial que está relacionada à senoidal. Se a gente integrar ela de menos infinito a infinito em relação ao tempo, a gente tem a transformada de Fourier, que é a função no domínio da frequência. A função cosseno de 2t ela é puramente composta por uma senoide. Né? Então, se a gente tirar a transformada de Fourier, né, para essa função cosseno de 2t, a gente vai obter um pico só, né, que vai ser espelhado pelo fato da função ser complexa. Então esse pico ele representa o número de senoidais que compõem a minha função cosseno de 2t, que é apenas uma. Fazendo outro exemplo aqui para exponencial de menos t seno de t, a gente vai aplicar a transformada de Fourier para essa função, e a consideração que a gente vai fazer é que essa função vai estar definida apenas quando t é maior que zero. Quando t for menor que zero, a função x de t vai ser igual a zero. Tá? Essa integral pode ser resolvida facilmente por integração por partes, né? Então a gente considera aí como sendo uma constante e integra ela. Eu não vou entrar em detalhes aqui do cálculo que foi feito para chegar até aqui, mas se você considerar aí como constante e integrar por partes, você consegue resolver essa integral. Aqui a gente tem o resultado da integral, né? Eu vou separar aqui em termos de números reais e números complexos. A gente vai plotar esse gráfico de x de ômega para visualizar melhor o que é que se passa aqui nessa transformada de Fourier. Para ômega igual a 1, vou substituir aqui os valores. Ômega igual a 1. A gente vai ter que vai ser 1 sobre mais 1 mais 2i, né, que vai dar menos 0,2 menos 0,4i. A gente vai ter um número complexo com parte real e imaginária, e a gente precisa plotar esse gráfico, né, de real e imaginário e extrair a magnitude. Pegando o ponto 0,2 na parte real e menos 0,4 na parte imaginária, a gente tem a magnitude, que essa magnitude ela vai ser mais ou menos 0,45, que eu vou plotar aí no meu gráfico, tá? Que é o valor em relação a ômega igual a 1. Fazendo ômega igual a 2, substituindo de novo aqui na função, para a gente poder continuar plotando o nosso gráfico, a gente tem que o valor de x vai ser igual a 2, menos 2 menos 4i, e se a gente fizer multiplicar pelo conjugado é menos 0,1 menos 0,2i, a gente coloca aqui no gráfico para achar a magnitude novamente, vai dar mais ou menos 0,22, e a gente coloca aqui no gráfico em relação a w igual a 2. Fazendo mais um ponto agora para ômega igual a 0, a gente substitui aqui novamente. A gente vai ter que a parte imaginária vai ser 0, tá? Vai ter só uma parte real, que ela vai ser 0,5. Então só vai ter o eixo real, né? Meu gráfico. E eu coloco lá em cima 0,5 para w igual a 0. E o gráfico ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui da minha função de transferência. Então o que foi que a gente fez aqui? A gente pegou uma função no domínio do tempo, e elevado a menos t seno de t, e aplicou a transformada de Fourier para colocar ela no domínio da frequência, que ela ficou dessa forma aqui. Tá? A função x de t ficou igual à função x de ômega. Uma coisa importante de se notar é que quando ômega é igual a 0, que é igual a 0,5, vai ser igual à área sobre a curva, tá? Considerando que a área abaixo do eixo x ela é negativa.
Observando aqui o que é que a gente fez, a gente aplicou uma integral de 0 a infinito e considerou esse termo exponencial como sendo a informação das senoidais que compõem o meu sistema. E se a gente agora também tentar descobrir quais exponenciais compõem o meu sistema, né? O que é que a gente tem? Tá? Então a exponencial vai ser dada por um termo e elevado a menos alfa t. Se a gente fizer a propriedade de exponencial, a gente pode somar esses dois termos e chamar S igual a alfa ômega i. Então a gente pode substituir W alfa por S e a gente tem basicamente o que seria a transformada de Laplace, que a diferença dela para a transformada de Fourier é essencialmente uma multiplicação por um termo exponencial. Tá? Então a gente vai fazer a varredura de 0 até infinito, porque a maioria dos problemas de engenharia começa com tempo igual a zero, o tempo menor que zero ele não é importante, tá? E a gente pode aplicar isso para a mesma função que a gente aplicou na anterior, e elevado a menos t seno de t. Aplicando a transformada de Laplace nessa função e considerando S constante, né, se a gente integrar de 0 a infinito, a gente tem que o resultado é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre S ao quadrado. E se a gente substituir o S, fica alfa mais ômega i. Certo? A gente vai fazer a plotagem da mesma forma que fez em relação à transformada de Fourier, só que agora a gente vai ter um eixo a mais que é relacionado ao termo exponencial alfa. A gente vai colocar primeiro o alfa igual a zero e para alfa igual a zero a gente tem que é igual à transformada de Fourier que a gente fez anteriormente. Então o gráfico ele vai ser idêntico à transformada de Fourier que a gente fez anteriormente. Tá? Isso devido ao fato de que o termo exponencial ele vai ser igual a zero na minha equação. Fiz a mesma coisa para alfa igual a 0,5 e alfa igual a 0,1 para todos os valores de ômega, tá? E plotei o gráfico aqui. A gente fez também para 0,5, lá atrás um valor de alfa, né? Ele começa já a ter dois picos aqui para o valor de 0,5. Vou fazer para 0,9 também, o pico já começa a ficar mais acentuado e a gente começa a ver uma tendência aqui, né? Dessa forma, se a gente fizer para alfa igual a menos 1, eu vou pegar aqui só o eixo x de s e ômega para a gente ver o que acontece quando alfa é igual a menos 1. Tá? Quando alfa é igual a menos 1, a gente vai ter dois picos muito parecidos com o que a gente tem com a função cosseno. Tá? Isso porque quando alfa é igual a menos 1, a gente fica só com o seno na minha equação x de t. Certo? Então vou substituir aqui o menos 1 para ver o que acontece. Vou varrer para todos os valores de ômega, o valor 1 e menos 1, ele vai ser uma assíntota da minha função, ou seja, ele vai zerar o denominador da minha função. E vai ficar dessa forma com duas assíntotas. Imagine agora que esse gráfico 3D a gente esteja vendo ele de cima, né? Então a gente vai ver o eixo relacionado a ômega e eixo relacionado a alfa. Tá? Vamos plotar ele para ver o que acontece. Então eu vou pegar aqui o valor menos 0,9, né? Vendo de cima ele é uma reta. Menos 0,5, o valor alfa é igual a zero e todos os valores, né? O valor de alfa igual a menos 1, ele tem uma particularidade que ele tem duas assíntotas para ômega igual a 1 e ômega igual a menos 1. Que a gente, aqui na transformada de Laplace, vai identificar com um x no gráfico e vai chamar isso de polo. Os polos basicamente vão ser a parte mais importante desse gráfico. Então vou apagar as outras linhas aqui para a gente ficar só com ele. Lembre que esse gráfico aqui, ele é o que vai representar minha transformada de Laplace nesse gráfico 3D na vista superior. E é basicamente o que a gente vai precisar. A gente não vai precisar dos outros gráficos na prática, tá? Só desse gráfico aqui. Voltando para aqui para minha função x de t, vou escrever ela aqui novamente. Os coeficientes que tem no termo exponencial e no termo senoidal, eles vão corresponder ao polo da minha função. Né? Então, o termo menos 1 está relacionado ao alfa e o termo 1 está relacionado ao ômega. Tá? Então, vai dizer que ela tem uma porção tanto exponencial como... Vamos apagar aqui só para exemplificar para vocês. Se eu tivesse uma função que o termo exponencial é igual a zero, eles teriam polos na origem em relação ao alfa e teria um comportamento puramente senoidal. A mesma coisa se a gente zerar o eixo y, né, deixar só o termo exponencial, a gente ia ter apenas um comportamento exponencial. Tá? À medida que a gente vai diminuindo, se afastando da origem, a gente vai acentuando essa função exponencial, tá? Como vocês estão vendo aí no gráfico. E a combinação das duas
Se eu tiver valores tanto exponencial como senoidal, a gente vai ter um comportamento como a gente tem na equação que a gente estudou. Bom, vamos aplicar agora a transformada de Laplace para outra função, seno de 3t, por exemplo. Bom, a gente aplica aqui a transformada de Laplace, né? Se a gente aplicar a definição dela, o resultado é 3 sobre s ao quadrado mais 9, tá? Então eu vou isolar essa parte de baixo para a gente encontrar os polos e igualar a zero. S ao quadrado mais 9 igual a zero. O resultado dessa equação é s igual a mais ou menos 3i. Esse valor é o valor do polo e é unicamente complexo. Ele é composto por um único valor complexo que define minha função. Então, tem um polo no eixo complexo, isso representa minha equação é formada por uma senoide, uma única senoide sem termo exponencial. Desta forma, a gente pode dizer que a transformada de Laplace ela descreve o comportamento dos sistemas que eu estou estudando, tá? E a facilidade da utilização da transformada de Laplace é basicamente transformar cálculo em álgebra, tá? Então, a gente vai fazer operações com equações diferenciais de forma algébrica. Por exemplo, aqui a gente tem a transformada de Laplace de x de t, que ela é basicamente x de s, e a transformada de Laplace da derivada de x de t é simplesmente a multiplicação dessa transformada de Laplace da função por s, menos a condição inicial. Mesma coisa para a segunda derivada, s ao quadrado multiplicado pela função, menos as condições iniciais. Fazendo um exemplo aqui para o processo que a gente estudou na aula 2, do enchimento de um tanque, a gente tem que o processo é descrito por essas equações diferenciais e vamos rearranjar aqui só para a gente poder aplicar a transformada de Laplace, né? Eu passei o h de t para um lado, tá? Coloquei a vazão de entrada em função do tempo e apliquei transformada de Laplace nos dois lados. Pela propriedade de linearidade da transformada de Laplace, a gente tem que a soma das transformadas é igual à transformada da soma. Então a gente pode fazer isoladamente cada um dos termos a transformada dele. Lembrando que a derivada da transformada de h de t é sh de s. O resultado que a gente tem da transformada é esse daqui, essa expressão. O que a gente faz agora é encontrar o polo, iguala o denominador a zero e isola o s para descobrir qual é o polo. Veja que o polo ele é menos 1 sobre A de R, ele não tem o termo complexo. Isso quer dizer que esse processo ele é unicamente exponencial. Vamos plotar o gráfico aqui para a gente ver. O termo complexo é igual a zero e o termo exponencial é igual a menos 1 sobre AR. A gente achou o polo do meu sistema aqui para esse processo. Isso quer dizer que a resposta do meu sistema é diretamente relacionada, além de outras coisas, a área do meu tanque e a resistência da válvula. Essa relação vai impactar o quão acentuada é a função exponencial do processo. Então, gente, de forma bem rápida, a gente conseguiu identificar como é o comportamento do sistema e o que influencia na sua dinâmica apenas encontrando o polo do meu processo e aplicando a transformada de Laplace. Então, veja que essa é uma ferramenta muito útil, principalmente quando a gente está estudando sistemas de controle.